Como a gente falou agora há pouco, um grupo de manifestantes hostilizou os ministros do Supremo Tribunal Federal em Nova York. Os magistrados estão nos Estados Unidos participando de um evento internacional. Ricardo Lewandowski se posicionou sobre o protesto. Ele disse que avalia o ato como antidemocrático. Afinal, os protestos contra ministros do STF são antidemocráticos? Esse é o tema agora do nosso debate na CNN e, para isso, convidamos os juristas Lênio Streck, professor de Direito Constitucional, e também Adilson Abreu Dallari, doutor em Direito e professor da PUC de São Paulo. Boa tarde, bem-vindos os dois aqui ao nosso debate. Antes da gente começar, as nossas regras básicas. A gente tem por premissa o equilíbrio da fala dos convidados. Então, cada um de vocês tem 2 minutos para cada resposta. Para eu não precisar interromper, quando vocês começam a responder, a minha imagem sai da tela. Quando eu reaparecer aqui na tela é porque o tempo acabou e os senhores precisam encerrar imediatamente as falas, por gentileza. Bom, primeira pergunta, portanto, começando pelo jurista Lênio Streck. Jurista, bem-vindo. Os protestos contra ministros do STF são antidemocráticos? Bom, protestar contra ministro por si só, boa tarde, professor Adilson, boa tarde você. Protestos contra ministro supremo não são por si só antidemocráticos. As pessoas protestam contra árbitros de futebol, contra deputados, etc. O modo como se protesta é que tem que se levar em conta. Então, quando os protestos partem, por exemplo, para a ofensa pessoal, quando os protestos invadem a privacidade, quando os protestos beiram a ataques físicos ou a perseguição, né? Por exemplo, sai atrás do ministro e xingando o ministro, ofendendo, aí, claro, aí os ataques, nem chamaria de antidemocráticos, aí os ataques passam a ser criminosos, né? Sempre há que se cuidar muito bem entre aquilo que são protestos democráticos, lianosos, em que as pessoas fazem as suas intervenções porque não concordam com posições dos ministros, né? Do que, por exemplo, atirar tomates nos carros dos ministros ou ofender ministros, como já aconteceu dentro de aviões, e agora em Nova York, nitidamente esses ataques são inadequados, são ataques, alguns deles, antidemocráticos, porque tratam das eleições e não aceitam o resultado, e muitos querem o AI-5, muitos querem fechar o Supremo. Então, são vários tipos de questões que se apresentam e que têm que ser analisados, né? Esse é o ponto. O que caracteriza e o modo objetivo de como esses protestos se realizam é que deve ser analisado. Então, alguns são antidemocráticos, alguns são criminosos e alguns são dentro dos padrões da democracia, né? Professor Adilson, repito a mesma pergunta para o senhor. Os protestos contra ministros do STF são antidemocráticos? Boa tarde. Eu, em princípio, cumprimento o meu colega, professor Lênio Streck, e para dizer que, em princípio, eu concordo com ele. Não se pode generalizar, dizer que todas as manifestações são antidemocráticas. O que pode ser antidemocrático é o excesso, é o abuso. Mas o que eu estou vendo é que há um esforço, vamos dizer, da imprensa em fazer uma cisão no povo. Uma coisa seria o povo e outra coisa seriam os bolsonaristas, como se o bolsonarista não fosse povo. A Constituição expressamente veda a privação de direito por motivo de convicção política. Então, manifestar uma posição política não pode ser antidemocrático, não pode ser qualificada como antidemocrático. O problema está no excesso, mas aqui também vem outro problema. A Constituição, no artigo 5º,
no quarto, ela afirma a liberdade de manifestação do pensamento, e imediatamente em seguida, no inciso 5º, ela garante o direito de resposta, assegura o direito de indenização quando houver abuso, quando houver uma desproporção, quando a resposta tem que ser proporcional. Então, na minha visão, eu acho gravíssimo violar a Constituição. Como jurista, fica muito difícil eu encontrar um abuso de direito maior que este. E o fato é que os ministros do Supremo têm usado, abusado, desfeito, têm agredido a Constituição, violando preceitos fundamentais. Quer dizer, eles estão agindo com uma agressividade fantástica. Olha, eu sou professor há mais de 50 anos, eu acompanho o Supremo Tribunal Federal. Os ministros sempre foram respeitáveis e respeitados, e assim tratados. Agora, na medida em que os ministros agridem o povo, eles querem esperar o quê? Professor Adilson, vou começar a segunda rodada de perguntas pelo senhor agora. Qual que é a sua avaliação sobre os protestos que pedem intervenção militar e que ocorrem nesse momento em algumas capitais aqui do país? Olha, eu não sou neófito, tá? Eu fiz um bocado de protesto durante o período do regime militar. Então, naquele tempo, nós nos manifestávamos contra o direito vigente. E se não fosse a nossa manifestação, se não fosse a nossa ousadia, talvez nós estivéssemos sem Constituição até hoje. Então, é preciso ver com muito cuidado essa questão da censura, das limitações às manifestações. A Constituição, no artigo 220, ela cuida da comunicação social e, no parágrafo 2º, proíbe expressamente a censura. E o que nós temos visto nos últimos tempos, e especialmente durante a campanha eleitoral, e por isso que eu acho que o processo eleitoral, não estou falando da urna, estou falando que o processo eleitoral foi viciado por causa de um facciosismo exacerbado do Superior Tribunal Eleitoral, censurando uma corrente política. Quem age dessa maneira, repito, quem agride direitos assegurados pela Constituição à população em geral, ao povo em geral, não pode esperar uma resposta tímida. Enfim, há uma reivindicação no sentido de uma intervenção militar, mas é apenas uma reivindicação. Não há abuso, não há violência. Ninguém está usando de arma, de coisa alguma. Quer dizer, é uma proposta política, é um ensejo. E o povo tem direito de manifestar a sua opinião, o seu desejo, aquilo que entende como melhor pela democracia. É só isso, não há abuso nenhum, não há por que haver tamanha repressão. Doutor Lênio, sua visão agora, sua avaliação sobre os protestos que pedem intervenção militar e que ocorrem neste momento em algumas capitais. Bom, uma coisa era fazer reivindicações pela derrubada do regime no regime militar, porque não havia direito, tanto é que a Lei 9.140, depois, mais tarde, disse que todos que se manifestaram contra o Estado daquela época estavam dentro da desobediência civil. Hoje, fazer protestos e pedir o AI-5 ou pedir intervenção militar são atos antidemocráticos, sim. E veja que a nova Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que substitui a antiga Lei da Segurança Nacional, aliás, a Lei de Segurança Nacional, sorte dos que hoje estão fazendo protestos, que foi revogado. Eu ajudei a fazer a nova lei e dentro dela tem um dispositivo, aliás, mal interpretado pelos militares, não sei por que razão, uma hermenêutica torta, disseram eles que todos esses movimentos aí estavam albergados pela nova lei. Não, a nova lei diz que não serão criminosos, etc., os atos
que tenham função social e que critiquem os poderes da República, a divisão de poderes, etc. Mas nunca abolir os poderes e nunca abolir a própria democracia. Então, esses atos, começando, há várias dimensões. Algumas delas são enquadráveis no 359, letra P, que diz que quem tenta fazer uma derrubada, enfim, com os caminhões e tudo aquilo é uma coisa, né? Eles têm um enquadramento. A outra coisa são os atos dos secundários, aqueles que ficam como vivandeiras às portas dos quartéis, né, bulindo com os granadeiros e querendo a intervenção militar. Eu nunca vi tanta paixão por ditadura, nunca vi tanta paixão nesse Brasil, né, das pessoas quererem os militares, né, uma coisa assim, psicanalítica, terrível que se coloca, né? Claro que são atos antidemocráticos esses, né? Eles não querem apenas criticar, eles querem derrubar, eles querem fazer tudo, né? Doutor Lênio, começo pelo senhor. 1 minuto e meio para as considerações finais. Bom, há uma questão aí, esses dias, na nota dos militares. Eu penso que tudo isso que está acontecendo poderia ter sido evitado se o Ministério Público tivesse agido como deveria desde o primeiro dia. Há, inclusive, uma nota do Ministério Público Federal que deu 24 horas para a Polícia Rodoviária Federal tomar providência. Ora, 24 horas é muita coisa. Então, e claro que a Polícia Rodoviária Federal não tomou as providências. Fez até algumas aproximações, tipo uma propaganda de banco, para uns insurrectos. O que eu posso fazer por você hoje? Algo desse tipo. Então, tudo isso que aconteceu poderia ter sido evitado se as instituições funcionassem e tomassem as providências dentro do Estado Democrático de Direito, impedindo aquilo que a lei permite que se impeça, que são atos antidemocráticos, aqueles que não têm função social e os atos que queiram a derrubada, ou, enfim, a intervenção. Gente, na democracia, alguém pede intervenção militar e chora na frente do quartel? Houston, temos um problema seríssimo. O que deu, onde nós fracassamos no Brasil, no sentido das pessoas quererem ditadura militar e AI-5? Acho que, de fato, o Brasil precisa ir para um divã e imediatamente se tratar. Professor Adilson, 1 minuto e meio para suas considerações finais também. Olha, discordo completamente da manifestação do professor Lênio Streck. Eu acho que reivindicar não é crime. Vou dar um exemplo simples. Há muita gente defendendo o aborto. Aborto é crime. Reivindicar o direito ao aborto é crime? Não, reivindicar uma mudança na legislação. E é assim que o direito vive. Agora, eu, como publicista, eu sou escravo da Constituição. Então, não vejo no pedido de interferência dos militares nada de antidemocrático ou ofensivo à Constituição. No artigo 142, um dos deveres, uma das funções das Forças Armadas é manter a integridade dos poderes. Ora, quando um poder avança sobre o outro, e isso inegavelmente tem acontecido, o Poder Judiciário está legislando, o Poder Judiciário está administrando, o Poder Judiciário interfere na polícia, interfere em tudo. Então, o Poder Judiciário está cometendo abusos de poder. E quando a população pede que as Forças Armadas apliquem o disposto no artigo 142, isso não é nenhum abuso de direito, isso não é nenhuma ilegalidade. Isso é simplesmente cumprimento do que determina a Constituição Federal. Conversamos com os juristas Lênio Streck, professor de Direito Constitucional, e Adilson Abreu Dallari, doutor em Direito e professor da PUC de São Paulo. Obrigada aos dois pela participação.